Olá, tudo bem? Vamos fazer hoje mais um vídeo da teoria do mesaísmo, que é a teoria do caminho do meio, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, de 2024, porque nesse momento histórico, como eu falei no vídeo anterior, nós estamos num momento de conflito local no Brasil e global em vários países do mundo. Principalmente com agora a guerra dos aplicativos e o conflito direto entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Que é um representante do STF, Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Talvez o primeiro e único representante nas condições que nós estamos vivendo hoje. E o Musk, com o X, o antigo Twitter. Essa briga cresceu, esse conflito se expandiu, chegou ao governo americano. O governo americano agora está exigindo resposta do Alexandre de Moraes. Esse assunto espalhou para vários jornalistas do mundo inteiro, foi para a Europa e ele está se expandindo cada vez mais num contexto que o Rui Barbosa chamou de ditadura do judiciário. E Rui Barbosa disse: a pior ditadura que existe é a ditadura do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. Já que ele é o Supremo Tribunal Federal, não tem mais a quem recorrer quando o próprio Supremo está gerando essa ditadura. Vamos ter que esperar escalar ainda mais esse confronto e ver até onde ele é possível chegar. E por falar em confronto, se nós formos olhar apenas no século XXI, só no século XXI, nós já tivemos as seguintes guerras e conflitos. Primeiro, 11 de setembro de 2001, que foi no primeiro ano desse século. Depois, diversos conflitos com o terrorismo islâmico, incluindo Al-Qaeda, Talibã, ISIS, o Estado Islâmico, Al-Nusra e o Boko Haram. Depois, a Guerra do Afeganistão, em 2002, Chechênia e Rússia, em 2006, Guerra do Iraque, em 2003 até 2011, a Primavera Árabe, que envolveu o Egito, a Líbia, a Tunísia e a Síria, que até hoje estão em conflito alguns desses países, a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2014 e agora 2023, e por último, a luta entre Hamas e Israel, em 2023. Então, observe quantos conflitos que nós já estamos vivendo em apenas 24 anos. E a situação ainda vai piorar. Por que eu digo que a situação ainda vai piorar? Por causa da luta pelo poder. Esse poder, muito bem descrito por Marx, a luta de classe. Que gerou o capitalismo e o comunismo. A esquerda e a direita. Mas hoje eu quero levantar um tema específico de que todo esse processo que foi criado aqui, a luta de classes, ela foi criada por Marx. Ela não era uma luta iniciada pelo capitalismo, porque nós temos que observar assim, embora existisse o socialismo utópico já do século XVIII,
O socialismo que vingou no mundo foi o marxista, que é o socialismo científico. E o socialismo científico, o marxista, ele vem depois da produção da Revolução Industrial. Depois da Revolução Industrial. E essa luta, ela não foi proposta pelos capitalistas, nem pelos burgueses, nem pelos donos das fábricas, que seriam os burgueses. Ela foi proposta por Marx. Então, essa luta de classes, para Marx, ela tem que ser revolucionária. E é claro que, obviamente, havia uma opressão do trabalhador, do proletariado, e havia uma expropriação do capital para o capitalista, para o empresário burguês, mas não havia uma proposta de uma revolução armada, uma revolução de classes. Marilena Chauí. Eu vou falar num tom que não é o meu, porque eu estou com uma gripe do cão, e se eu falar no meu tom, eu vou tossir feito uma louca. Então, vou falar numa voz que não é minha e que me desgosta muito, mas é a voz que sobrou. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos. Esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta. 20 anos de luta. Fora os 500 anteriores de luta e desespero. E dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum. De jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Esta revolução de classe levaria o mundo a uma ditadura do proletariado. Ditadura do proletariado, sendo que esse proletariado é o trabalhador da fábrica. Para dar uma ideia do que seria essa ditadura revolucionária do proletariado, eu vou ler algumas frases históricas do marxismo, leninismo e maoísmo na China para ver a conotação da violência que é tomada nessa ideologia. Por exemplo, de acordo com Karl Marx, toda forma de governo é uma ditadura de uma classe sobre a outra. Ou é uma ditadura da classe da burguesia ou do proletariado. Só tem essas duas para a visão marxista original inicial. Em 1848, Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista que seus fins só podem ser alcançados pela derrubada violenta de todas as condições sociais existentes. Segundo Engels, a força e a violência desempenham um papel importante no processo de transformação histórica, concluindo que não poderia ser diferente sob a ótica da revolução e do Estado proletariado. Engels diz: uma revolução é certamente a coisa mais autoritária que existe. É o ato pela qual uma parte da população impõe a sua vontade a outra, por meio de espingardas, baionetas e canhões. Meios autoritários, caso estes existam em tudo,
E se o grupo vitorioso não quiser ter lutado em vão, deve manter esta regra por meio do terror que as suas armas inspiram aos reacionários. Então é interessante observarmos que quase não se fala em Engels, mas o Engels ele era muito mais adepto da violência do que o próprio Marx, principalmente nos seus escritos. Lenin, por exemplo, o revolucionário russo, argumentou que em um país subdesenvolvido como a Rússia, a classe capitalista continuaria a ser uma ameaça, mesmo depois de uma revolução socialista vitoriosa. Como resultado, ele defendeu a repressão desses elementos da classe capitalista, em que o povo em armas, constituído em milícias, seria responsável pela repressão da contra-revolução, perpetrada inevitavelmente pelos segmentos da burguesia reacionária, que tentariam acabar com o desenvolvimento da revolução socialista no caso de uma sua vitória inicial. É interessante que em um dos escritos de Mao Tse-tung, ele diz assim, que uma revolução comunista é como aparar a grama. Corta-se a grama, e nessa grama teriam junto também as pragas, e ao cortar essas pragas, elas tenderiam a nascer de novo, que seria as tentativas dos capitalistas de retomarem o poder. E aí, assim como Lenin fala nas milícias, o Mao Tse-tung fala que também teria que ter milícias para cortar essas pragas, na medida que elas fossem nascendo. E fazer isso repetidamente, até que a grama estivesse tão fortalecida que não nasceria mais nenhuma praga. E essa é uma questão que eu já comentei em outros vídeos, que o paradoxo do progressismo revolucionário é que os movimentos progressistas iriam evoluir até assumir o poder. E depois que eles assumissem o poder, eles jamais sairiam do poder, se tornariam eternamente conservadores. E por falar em Mao Tse-tung, eu vou citar algumas frases curtas do Mao Tse-tung que mostram exatamente o que ele pensava a respeito da revolução. Em 1927, ele disse: "O poder político cresce no cano de uma arma. Somos a favor da abolição da guerra. Não queremos a guerra. Mas a guerra só pode ser abolida com a guerra. Para que não existam mais fuzis, é preciso empunhar o fuzil." Uma vez ele estava conversando com um jornalista americano e ele dizia: "Nós somos a favor da livre expressão. Nós somos a favor de outras pessoas falarem." E o jornalista falou: "Qualquer pessoa?" "Sim." Mao Tse-tung respondeu: "Qualquer pessoa que concorde com o regime." Olha essa frase do Mao Tse-tung: "Comunismo não é amor. Comunismo é um martelo com o qual se golpeia o inimigo." Outra frase que ele fala muito interessante: "Devemos apoiar tudo que o inimigo combate. E devemos combater tudo que o inimigo apoia." E a última: "A revolução é uma insurreição. É um ato de violência, pelo qual uma classe derruba a outra." Então você veja que todo esse discurso de luta de classes, esse discurso de luta pelo poder, de ditadura, ele sempre veio a partir da esquerda. Porque, na prática, o capitalismo, o Estado capitalista é um Estado mínimo. É um Estado que apenas garante a estrutura funcional do país e garante a segurança do país, onde todo o restante do processo, todas as empresas, escola, hospitais, saúde, é tudo controlado pelos particulares. Então, não é possível que haja uma ditadura capitalista, porque no capitalismo o Estado é mínimo. E no Estado mínimo não pode haver ditadura. Já comentei isso em outros vídeos, mas futuramente eu vou falar de uma forma mais detalhada, que o fascismo e o nazismo não são extrema-direita. O Mussolini, do fascismo, ele sempre foi socialista, nasceu e morreu socialista.
Mas o fascismo em si era uma teoria de terceira via. E o nazismo também era uma teoria de terceira via, porque o Hitler odiava os capitalistas e os comunistas. Mas esse é um assunto para um outro momento. E para finalizar essas falas a respeito da ditadura do proletariado, eu vou colocar um pequeno vídeo do pronunciamento de Mauro Iasi, que era dirigente do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, em 2014. Ouça o que ele diz. Do campo e da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Então esse é o comentário desse senhor Mauro Iasi. Então, para concluir este vídeo, nós vamos ter uma manifestação muito grande amanhã, dia 21/4, no Rio de Janeiro. E essa questão do Musk com o Moraes está escalando. Além disso, nós estamos vendo crescer uma crise econômica violenta. Várias universidades estão em greve, funcionários públicos vão entrar em greve. O país não vai ter como pagar as contas a partir da metade do ano, e nós vamos ter mais esse assunto para trabalhar na sequência. E tudo isso só acontece por uma única razão, que é a luta pelo poder. Por isso que eu proponho no mesaísmo que nós saiamos da polaridade. Porque quando nós saímos da polaridade, nós saímos do ódio contra o inimigo. Sempre que nós escolhemos um lado, nós escolhemos um inimigo que está do outro lado. E esse inimigo não é necessariamente mau. Ele é simplesmente contrário à minha crença, à minha teoria, à minha ideologia. Eu estou criando um outro canal chamado Multimatrix. Se colocar no YouTube Multimatrix, já vai aparecer, porque como eu inventei esse nome, é fácil achar. Só tem um jogo que é chamado Multimatrix, mas ele não tem vídeo. Então é muito fácil achar no YouTube essa teoria. O que eu digo com essa teoria?
Eu digo basicamente o seguinte: todo mundo acha que está certo. E todo mundo acha que o diferente está errado. E muitas pessoas, principalmente os ativistas, acham que o diferente tem que se converter ao meu lado ou morrer. E como nós estamos hoje com o país e com o mundo dividido meio a meio, nós teríamos que matar metade do mundo. Exatamente como o anti-herói Thanos, no filme, quer eliminar 50% das pessoas do universo. E segundo ele, estaria fazendo um bem para o universo. Elimina 50%, sobra só 50%. E aí quem sobrar serão os bons e viverão eternamente felizes. Então essa utopia macabra, patológica, ela tem que acabar. E a única forma dela acabar é entendendo e praticando o mesaísmo. Então eu quero pedir a você que dê o joinha no vídeo, que você passe esse vídeo para outras pessoas. No Brasil tem 30 milhões de pessoas que não foram votar nem no Bolsonaro nem no Lula. Essas pessoas podem ouvir e entender essa teoria. Comente algo interessante no vídeo para aumentar sua visibilidade e para que ela seja mostrada para outras pessoas. Muito obrigado por me acompanhar até agora. Paz e bem a todos.